Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo esta live, provavelmente ela vai ficar gravada, por isso estou te dando bom dia, boa tarde, boa noite. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar tudo sobre hipopressivo. Então, todas as dúvidas que você tem sobre hipopressivo, é sobre isso que vamos falar. Deixa eu só fixar aqui tudo sobre hipopressivo. Bom dia para quem tá entrando. Já coloca aqui para mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, porque a minha internet hoje não tá muito boa e talvez seja preciso ficar trocando aqui, então eu preciso que vocês me avisem, tá? Se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, se tá travando, se não tá travando, porque eu quero acabar com as dúvidas de vocês sobre hipopressivo. Eu quero que quem me acompanha aqui, quem precisa resolver a barriga, quem precisa fechar a diástase, consiga entender de fato o que é hipopressivo, o que você precisa fazer, se só o hipopressivo vai resolver para você, tá? Então, quero que você entenda para que você tenha o seu resultado. Então, a maior beneficiada aqui nesta live será você que busca acabar com a barriga, que busca fechar sua diástase, mas está perdido em meio a tanta informação. Que bom que vocês estão, que tá tudo ok. Tauai, ixi Maria, Tauaine, aí acertei. Às vezes dá umas bugadas na cabeça da gente, né? Então vamos lá. Assunto de hoje, tudo sobre hipopressivo. Alguém que está aqui não sabe o que é hipopressivo, já sabe o que é hipopressivo, então, mesmo que você já saiba, eu vou explicar, tá? O hipopressivo, a gente vê, vocês estão conseguindo enxergar a minha fotinho aí? Senão eu já coloco outra. O hipopressivo, ele é um exercício, não é uma sucção abdominal, tá? Então, aqui ó, tá vendo? Tá vendo que eu tô aqui, inclusive estava loira, com os cabelos mais longos? O hipopressivo, ele não é só fazer esse vácuo, só sugar a barriga. E tem muita gente que acredita que é só sugar a barriga, tá? Por quê? Porque graças a Deus, e eu acho muito bom isso, tem muita gente divulgando essa técnica. E por que eu acho bom? Porque tudo que é divulgado alcança mais pessoas, independente, né? Se essa divulgação é certa ou não, mas acaba gerando curiosidade nas pessoas, consequentemente chega em mais pessoas e aí vocês vão indo atrás de informação. Lembra da época que começou-se a se falar muito em low carb? Muita gente ainda não entende o que é a estratégia low carb, acha que é a resolução de todos os problemas. Mas foi bom ter começado a falar sobre isso, porque as pessoas começaram a pesquisar, a estudar, a ver, né, o que dá certo, o que não dá certo. Então, eu acho incrível essa divulgação. Independente, é óbvio que se eu pudesse escolher, eu gostaria que toda a divulgação fosse a correta, mas tá tudo bem, cabe a gente buscar a informação correta depois, tá? Viu alguma coisa ali, opa, deixa eu ver, deixa eu dar uma estudada, deixa eu ver se isso é isso mesmo, deixa eu ver se é só isso, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais, tá? Então, eu sei que eu tô falando isso porque vocês sempre me marcam em postagens, em reels, em não sei o que, porque estão falando isso, estão falando aquilo. Se tem uma coisa que eu, Ellen, nunca vou fazer, é ir lá no post da minha colega de trabalho, porque independente se ela tá falando mal ou não, ela é uma colega de trabalho, que ela, né, faz ali a divulgação do jeito dela, mas trabalha também. Eu não vou lá falar, olha bonitinha, isso aqui que você tá falando tá errado. Eu não sou assim. Tá? Mas aqui dentro do meu perfil, eu falo, eu mostro, eu explico. Então, incrível estar essa divulgação exacerbada do hipopressivo, mas a gente precisa entender o que é essa técnica, né? Ontem mesmo perguntaram qual que é a diferença de vácuo, hipopressivo e LPF. Então, já vou te explicar aqui. O vácuo é o ato de sugar a barriga. Independente de como você suga essa barriga, você está fazendo vácuo.
Até dei um exemplo que no yoga existem várias técnicas de vácuo. Aí lá eu não pratico yoga, não conheço, tá? Então eu só vou falar o que eu vejo. Já vi que no yoga tem algumas técnicas que você só suga a barriga, tem a técnica que você faz o movimento, tá bom? Então, este ato de sugar a barriga significa que você está fazendo vácuo. Qual que é a diferença do vácuo de só sugar a barriga para o hipopressivo? Hipopressivo é um exercício hipo, baixa, pressivo, pressão. Então, é um exercício de baixa pressão. A gente faz o hipopressivo para que para que a gente consiga diminuir a pressão intraabdominal. Então, essa pressão do hipopressivo, ela é sempre focada em diminuição de pressão intraabdominal. E aí a gente utiliza sim do vácuo dentro do hipopressivo para aumentar esta diminuição intraabdominal, mas também utilizamos um padrão respiratório, ou seja, o hipopressivo a gente não faz com essa respiração normal, a gente tem um padrão respiratório em que você vai fazer uma respiração profunda pela caixa torácica, a gente não pode respirar pelo abdômen, então você vai descobrir qual que é o seu padrão respiratório, você vai, caso não seja o padrão do hipopressivo, você vai aprender a fazer, né? Além do padrão respiratório, existem as posturas. Não é à toa que eu estou aqui em uma postura, com uma mão para cima, uma para baixo, um pé para frente, um para trás. Não é porque é bonito, é porque existe uma metodologia de posturas dentro da técnica hipopressiva. Só para você ter uma ideia, o hipopressivo, ele junta sim o vácuo que vem da técnica do Stomach Vacuum, que foi lá quando começou, né, a ser muito usado na época do Arnold Schwarzenegger, quando ele era fisiculturista. Junto o vácuo com RPG, e aí eu já vou falar um pouquinho das posturas para vocês, né? Então, vácuo, RPG, tem alguns princípios do Pilates, tem a parte da respiração do yoga, do Dhyana Bandha do yoga. Então, é um conjunto de técnicas que se formou o hipopressivo. Por quê? Qual que é a função disto, né? Por que não é só sugar a barriga? Porque com a técnica hipopressiva, a gente consegue, além de diminuir pressão intraabdominal, fortalecer e tonificar a sua postura, sua coluna, o seu corpo como um todo. Além dessa tonificação, desse fortalecimento, a gente trabalha com a fáscia de todo o nosso corpo, não só do abdômen. Se fosse só do abdômen, não tinha o porquê eu ficar fazendo movimento de mão e de perna, tá? O que é fáscia, para quem não sabe? A fáscia, ela falando bem chulamente, é como se fosse uma segunda pele. Então, a gente tem os nossos órgãos, os nossos músculos, e aí a gente tem uma camadinha bem fininha ali de um tecido que segura, né? Então, é como se fosse uma segunda pele antes dessa pele. Vamos entender assim, tá? Isso eu tô falando bem resumido para você, tá bom? E muitas vezes a gente tem essa fáscia do nosso corpo tão travada que a gente não consegue fazer alguns movimentos e, consequentemente, a gente tem dor. Dor nas costas, dor no corpo, enfim, dor aonde você tiver esse problema. Então, o hipopressivo, ele também vai trabalhar a nossa fáscia. Ficou claro até aqui? Hipopressivo não é só sugar a barriga, a gente tem esse trabalho postural, né? Esses dias até acho que foi ontem, inclusive, me marcaram numa publicação em que a moça falava hipopressivo, só que ela só fazia o vácuo toda torta, sem postura, sem nada. E aí que tá o grande erro.
Porque as pessoas confundem hipopressivo com vácuo. E de fato, só sugar a barriga, só atacar a barriga ali para dentro, fazendo de qualquer jeito, não adianta. Quando que, pensando assim, né, bem friamente, como que um sugar de barriga vai conseguir alinhar a sua postura, tonificar o seu corpo, né, principalmente a sua coluna, o seu abdômen, afinar a sua cintura, trabalhar com musculatura de assoalho pélvico? Não tem como, não existe, tá bom? Aí vamos entrar um pouquinho, antes de eu entrar um pouquinho nas posturas, eu vou falar do LPF. Muita gente então tem essa dúvida, vácuo e hipopressivo é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Vácuo é o ato de sugar a barriga, hipopressivo é uma técnica de exercício que junta, sim, o vácuo, junta padrão respiratório e junta posturas. Então tem uma metodologia de posturas. É a mesma coisa, deixa eu só parar de compartilhar aqui um pouquinho. É a mesma coisa de você pegar um pezinho e você ficar fazendo isso aqui, ó. É porque você está fazendo isso aqui que você está fazendo musculação? Não. Você está fazendo só um exercício para bíceps fazendo isso, né? Então, para caracterizar que você está fazendo uma musculação, você precisa de um treino. Para caracterizar que você está fazendo hipopressivo, você precisa da metodologia de postura. Ficou claro? Tudo bem? Entendido até aqui? Qual é a diferença, então, de hipopressivo para LPF? A gente já entendeu a diferença de vácuo para hipopressivo. Hipopressivo para LPF. Lembra que eu falei que hipopressivo é exercício, hipo, baixa, pressivo, pressão, exercício de baixa pressão? LPF é a sigla em inglês, Low Pressure Fitness. A gente fala fit, né? Não tá errado. Low Pressure Fitness. Por quê? Low, baixa, pressure, pressão, fitness, exercício de baixa pressão. Então, é a mesma coisa falada em línguas diferentes. Por que então que tem gente que fala LPF, tem gente que fala hipopressivo? Sabe quando a marca fica tão famosa, por exemplo, o Bombril? A gente não fala, eu vou ali comprar uma esponja de aço. A gente fala, eu vou comprar um Bombril. Por mais que você compre a Solan, você vai comprar outra marca. Mas você fala, eu comprei um Bombril Solan. A marca, ela se sobressai ao que é de fato. Além disso, além da sigla, né, ser em inglês, existe uma escola que forma profissionais que se chama LPF. E essa escola que forma profissionais utiliza, eu ensino LPF, eu pratico LPF. Eu sou formada na escola Hipopressivo Brasil. Na escola que eu sou formada, não temos o hábito em falar nada em inglês, né? A gente fala tudo em português mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Se você ouvir, a minha professora de LPF é a mesma coisa da minha professora de hipopressivo. Ambas estão fazendo a técnica hipopressiva. Claro que de repente vai ter uma mudança ou outra de como é ensinado, de protocolo, mas a técnica em si é a mesma. Claro até aqui? Diferença de vácuo, hipopressivo e LPF? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, quando você olhar, né, a pessoa sugando a barriga e falar que está fazendo hipopressivo, fala, opa, será que isso daqui é hipopressivo mesmo ou será que é só um vácuo? Dentro do hipopressivo, existe a maneira correta de se fazer o vácuo. Não pode fazer esse vácuo de qualquer jeito. Por quê? E aí, eu venho até pro meu lado aqui, que eu trabalho com diástase. O hipopressivo, ele vai resolver muita coisa além da diástase, mas o meu foco principal é diástase, porque além da técnica hipopressiva, eu sou especialista em diástase e eu quero que você feche a sua diástase sem cirurgia. Não é necessário cirurgia na maioria dos casos, tá? Não vou falar aqui pra você, não precisa cirurgia nem... Na maioria, na grande maioria dos casos, não precisa de cirurgia para fechar uma diástase. Então, eu trago essa informação para que você resolva
a sua barriga, para que você feche a sua diástase, para que você não fique aí desesperada achando que o seu caso vai se resolver só com cirurgia. Não! Você consegue resolver com exercício. Só que você precisa fazer o exercício de maneira correta. Não adianta você vir aqui pegar uma coisa ou outra, ficar catando dica, ficar pegando um vídeo ou outro e fazer. Não vai resolver. Não tem jeito, não tem como. Se você tem um problema no pé, o que você vai fazer para resolver o seu problema no pé? Se for osso, você vai lá no ortopedista, não vai? E aí você vai fazer o tratamento que ele te passar, você vai fazer a fisioterapia que ele te passar, você vai fazer, sei lá, colocar palmilha, não sei, mas não é um conjunto de coisas que você vai precisar fazer para resolver o seu problema no pé? Pois bem, a diástase é a mesma coisa. Você precisa levar a sério o tratamento para conseguir resolver. Até porque tem gente que acredita até hoje que é cirurgia que vai resolver. Você prefere o quê? Fazer o tratamento direitinho, que vai durar ali 12 semanas na grande maioria dos casos, e resolver o seu problema, ou você prefere ir para uma sala de cirurgia em que você vai fechar, pode não, né? Se você entrar numa sala de cirurgia, você vai fechar a sua diástase, mas essa diástase não estará tratada. O que isso significa? Que ela pode reabrir, que você não vai fortalecer e tonificar a sua musculatura. Com isso, a sua barriga não vai ficar do jeito que você sonhou. Há pouco tempo atrás, eu não sei nem se eu printei. Eu vou olhar aqui se eu printei essa foto. Há pouco tempo, acho que 1 ou 2 semanas, uma seguidora me mandou uma foto falando que ela tinha feito a abdominoplastia dela há, sei lá, 3 meses, não sei. E a barriga dela tava inchada. Eu não vou achar essa foto aqui. E a barriga dela tava inchada. E aí que ela estava muito triste porque a barriga dela não tinha ficado do jeito que ela sonhou. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Porque quando você fecha a sua diástase com cirurgia, você está fechando a estética, por assim dizer, né? Você tá fechando superficial. É isso que você fez. Você não tá cuidando do que causou essa diástase. A diástase, ela tem uma causa e é por isso que você tem que fazer um protocolo de tratamento, tá? E o hipopressivo, aonde que ele entra nisso? A diástase, ela não acontece por um único motivo. Ela acontece pela fraqueza da musculatura profunda, acontece por uma coluna muitas vezes fraca. Se você tem uma postura, você tem barriga, consequentemente isto pode acarretar numa diástase. Quando você engravida, durante a sua gestação, você teve diástase. 99,9% das mulheres grávidas têm diástase. Por que 99,9%? Sabe aquela pessoa, aquela mulher que às vezes é uma atleta ou às vezes já tá muito acima do peso e ela tem filho, ela vai parir, ela só sabe que estava grávida na hora que foi parir? Então essas mulheres, a mulher que tá acima do peso, provavelmente não, provavelmente ela já tinha a diástase mesmo antes de engravidar. Mas essas mulheres que são normalmente atletas, que são magras e que a barriga não cresce, e a maioria delas, não todas, né, mas a maioria delas acaba tendo filho antes das 40 semanas, né, acaba tendo um parto um pouco prematuro, são as mulheres que não terão diástase. Porque a diástase, ela precisa acontecer para o seu bebê crescer e se desenvolver, é fisiológico. Sabe quando Deus faz as coisas muito perfeitinhas? Então, ela precisa acontecer. O problema da diástase, então, ela não tá quando você engravida, ela tá depois, porque depois essa diástase ela vai ficar aberta, que não são todos os corpos que vão recuperar sozinhos. Pra você ter uma ideia, a cada 10 mulheres que engravidam,
Só 3 vão fechar essa diástase sozinho, tá? E aí a gente entra com um protocolo, porque quando essa diástase abriu, existe uma linha, a linha alba, sabe aquela linha que fica escura na barriga da grávida? Isso se chama linha alba, essa linha ela tem pro lado de dentro também, né? Então é essa linha que une os retos abdominais. Como essa diástase aconteceu, gente, minha unha tá horrorosa. Como essa diástase aconteceu, essa linha alba, ela ficou frouxa, ela perdeu a tensão dela. Sabe quando você estica um slime e a hora que você volta ele tá todo caído? É mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo. E aí, para tratar essa diástase, para fazer essa diástase fechar, eu preciso devolver a tensão dessa linha alba, ou seja, eu preciso fazer com que essa linha volte a fazer o papel dela, que é unir os retos abdominais. Eu preciso tonificar toda a musculatura abdominal da coluna. Eu preciso alinhar a sua postura. Por quê? Por que alinhar? Por que precisa de tudo? Eu preciso fortalecer o seu assoalho pélvico, né? Quantas mulheres têm, depois do parto, ficam com escape de xixi? Ficam com aquela frouxidão no assoalho pélvico? Tudo isso faz parte do tratamento da diástase. Consegue perceber que a diástase não é só fechar? A gente precisa acabar, resolver todos esses problemas. E o hipopressivo, ele entra no tratamento da diástase porque ele vai ser responsável por resolver grande parte destes problemas, mas não todos. Então, por que o hipopressivo, ele vai ter gente, olha, o corpo humano, ele não é matemático, né? É claro que eu trabalho com as duas técnicas, porque por mais que o corpo humano não seja matemático, eu preciso garantir que você vá resolver sua barriga. Mas eu tenho aluna que conseguiu fechar a diástase só com hipopressivo, desde que seguindo certinho o protocolo, tá? Então, o hipopressivo, ele vai sim resolver a maioria desses problemas com as posturas e não só com o sugar da barriga. Eu vou conseguir com que você fortaleça sua coluna, sua musculatura, devolva a tensão da sua linha alba para juntar de novo os retos abdominais, tonifique e fortaleça a musculatura do seu assoalho pélvico, consiga deixar o seu diafragma maleável, porque é muita coisa assim pra gente fazer. É muito inocente pensar que é só sugar a barriga que vai resolver. Não, tá? Então vamos lá. Entendido até aqui, vácuo hipopressivo? Entendido até aqui a grande diferença de uma coisa para outra? O vácuo, gente, ele faz muita parte do hipopressivo. Por quê? Ele é visual, né? É uma coisa que chama atenção. Vocês falam, não, que legal, essa barriga toda pra dentro. E aí, muitas de vocês ficam assim, eu não consigo fazer o hipopressivo porque a minha barriga não entra. Não faz diferença a sua barriga entrar ou não. O que vai fazer diferença é você seguir o passo a passo correto. O que vai fazer diferença é você seguir a metodologia das posturas, do padrão respiratório e o passo a passo do vácuo, tá? Esquece esse negócio de minha barriga não entra, eu não sei fazer, eu não vou ter resultado. Nada a ver. Se você já ouviu alguém falar que a barriga precisa entrar muito para você ver resultado, esquece, você tá ouvindo errado. Não faz diferença. Eu vou te mostrar uma aluna aqui, vamos ver se eu acho ela, que a barriga dela não entra, inclusive ela já falou, né, até em live pra mim, que a barriga dela não entra, e ela teve um baita de um resultado, tá? Eu vou chegar nela aqui, eu vou mostrar ela aqui pra você. Achei. Consegue ver? O vácuo dela não entra. E olha o resultado que ela teve. Ela tinha aquela barriguinha de estômago alto.
E o exercício hipopressivo, ele é um aliado tão grande na recuperação da nossa barriga, tão grande, porque o que eu tenho de aluna, de seguidora, de mulher que chega pra mim e fala: Ellen, eu não sei mais o que fazer. Eu treino, eu faço academia. Outro dia uma seguidora falou pra mim: eu treino com personal há 5 anos, eu nunca consegui perder minha barriga. Imagina o desespero dessa mulher que tá pagando personal há 5 anos e não teve o resultado que é. O erro é do personal? Nem sempre, porque muitas vezes o personal nem conhece esse exercício. E quando conhece e não estuda, tem preconceito. Ai, mas esse aí é só sugar a barriga. Por quê? Porque eu sou formada em educação física e eu sei o que eu tô falando. Esse exercício não nos é ensinado na faculdade. Para aprender isso aqui, eu fui estudar fora. Eu fui me licenciar na técnica. Eu fui, além do licenciamento na técnica hipopressiva, eu fui fazer uma especialização só em diástase para poder trabalhar com isso aqui com vocês. O exercício hipopressivo, o exercício de respiração com ativação profunda que eu trago aqui para vocês também, que são as 2 técnicas que eu trabalho para fechar a sua diástase, para acabar com a sua barriga, são aliados fortíssimos na recuperação da barriga da mulher. Porque eu fui essa mulher também, que treinava, que fazia dieta, que fazia tudo que eu tinha aprendido e não conseguia perder a barriga. Por quê? Porque eu não sabia que funcionava, eu não sabia nem que existia, eu não sabia nem da existência da diástase, muito menos de como resolver. Então eu também fui essa mulher que achava que toda barriga era barriga de gordura. E não é. Não é. Ah, mas a minha barriga tem gordura também. Ok. Já te mostrei a minha foto? Já te mostrei o meu antes e depois? Eu também tinha gordura no meu corpo. Eu também tinha gordura no meu corpo. Eu também tinha gordura na minha barriga. Além da gordura na minha barriga, eu tinha a diástase. Eu já te respondo, viu? Uma pergunta aqui. Eu também tinha diástase. E aí eu fazia muita coisa errada porque eu não sabia, presta atenção nisso aqui, eu não sabia que quem tem diástase tinha que evitar alguns tipos de exercício. O que isso quer dizer? Que eu corria, eu não cheguei a ter escape de xixi, assim, eu tinha urgência. O que é a urgência? Sabe quando você... quando dá vontade de fazer xixi, você não consegue segurar? Quantas vezes já aconteceu comigo? Acontecia, hoje não acontece mais. Mas quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar chegando em casa, colocando a chave na porta e não conseguir segurar? Isso é um tipo de incontinência, né? Eu não tinha o escape, mas eu tinha esse tipo de incontinência de urgência. Então, vinha a vontade de fazer xixi, eu muitas vezes não conseguia segurar. Se eu não tivesse um banheiro perto, ia. E as mulheres, elas ficam com vergonha de falar, né? Acha que isso é normal, acha que isso é... Ah, não, mas depois que eu tive filho, eu tenho 2 filhos. O meu primeiro foi parto normal, o segundo foi um parto cesárea. E normalmente depois que a mulher tem o parto normal, ela fala que é normal isso. Não, isso aí acontece com todo mundo, aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, com a minha prima, com a minha amiga. Não. Não é normal, é comum. É comum. Acontece mesmo com várias mulheres. Mas você conviver com isso, você não deve conviver com isso, tá? Então, eu só consegui resolver isso com exercício hipopressivo. Comecei a falar isso pra te contar, que eu só consegui resolver isso com exercício hipopressivo. Quando eu tava lá só no básico, o básico você tem que fazer, pelo amor de Deus.
que é o básico? É você manter uma boa alimentação e você treinar, tá? Não tem jeito, não tem escapatória. Mas além do básico, você precisa também colocar coisas que vão resolver o seu caso. Então, aqui nessa primeira foto, eu tava acima do peso. E aqui nessa foto, eu já tinha voltado a trabalhar. A Gabriela tinha acho que uns 6, 7 meses nessa foto. Eu voltei a trabalhar, a Gabriela tava com 1 ano. E eu te conto isso porque nessa época eu trabalhava em academia. E eu dava aula na academia. Eu dava aula de zumba, eu dava aula de spinning, eu dava aula de TRX. E eu fazia, eram todas aulas que eu fazia também. Como essa época que eu vivia no efeito sanfona, né? Era absurdo. Eu lembro que assim, eu chegava a 76 quilos, dali a pouco eu tava com 70, dali a pouco eu tava com 68, dali a pouco eu via que por mais que eu emagrecesse, a minha barriga ficava do mesmo jeito, eu acabava engordando de novo. Então eu vivia nesse ciclo de engorda e emagrece. Porque eu fazia, eu me esforçava e não via resultado no que eu queria, que era a barriga. É óbvio que eu queria diminuir braço também e tudo mais, mas o que mais me incomodava era a barriga. E aí a gente se sabota, né? Porque a gente fica, pelo menos comigo aconteceu isso. Como eu não via resultado na barriga, eu, dane-se, vou comer tudo de novo e se lasque tudo. Eu continuava treinando, mas eu acabava enfiando o pé na jaca com a alimentação, principalmente aos finais de semana. E olha que engraçado, o exercício hipopressivo, ele não emagrece. Ele não é um exercício que tem gasto calórico. Ele é um exercício que vai te diminuir medida. Quando associado ao tratamento da diástase, ele é um exercício que vai retrair o seu abdômen, fechar a sua diástase, vai acabar com as dores que você tem nas costas, vai acabar com a barriga estufada. E o resultado disso vem muito rápido. Mulherada, o rápido aqui não é assim, comecei a fazer hoje, semana que vem já vai começar a ver resultado. Não, tá? Vamos ser pé no chão aqui. Mas o resultado vem mais rápido do que o normal, porque ele trabalha lá na raiz do problema. Quando eu comecei a fazer o hipopressivo, comecei a tratar e fechar a minha diástase, eu comecei a ver resultado, eu parei de ter efeito sanfona. Por quê? Porque eu comecei a ver o resultado e falei, opa, agora o negócio está funcionando. Não vou parar mais de fazer, vou continuar. E esse aqui é o meu resultado. Eu consegui emagrecer só treinando em casa, tá? A gente entrou numa pandemia aí em 2020, todo mundo que tá aqui lembra, as academias estavam todas fechadas, eu treinei por 2 anos só em casa, fechei a minha diástase em casa, não fiz cirurgia e tive resultado só fazendo exercício em casa. Isso quer dizer que você não pode fazer academia? Se você quiser fazer, você pode. Se você já faz, você pode. Mas eu tô falando que o negócio funciona mesmo que você faça só em casa, tá bom? E aí quando você... por que eu parei, né, de ter esse efeito sanfona? Porque como eu comecei a ver resultado, eu parei de me sabotar. Eu parei de comer principalmente por ansiedade. Um dos benefícios do hipopressivo é a diminuição da ansiedade. Sabia disso? O que a gente faz, né? Quem é ansiosa aí? Quando a gente é ansiosa, a primeira coisa que falam pra gente é foca na respiração. Foca na respiração, foca no agora, para um pouquinho, faz uma respiração profunda, olha ao seu redor, né? Então é o exercício de consciência que faz com que você vá diminuindo a ansiedade. E o hipopressivo, ele é um exercício respiratório, ele é um exercício postural
e respiratório. Tanto é que o vácuo nada mais é do que uma manobra respiratória. Olha que legal. Quando você, olha como uma coisa puxa a outra, né? Quando você diminui a ansiedade, você come menos, porque quantas de vocês já não tiveram uma crise de ansiedade, um episódio de ansiedade? Muitas vezes você não é uma pessoa ansiosa, mas num episódio de ansiedade, num episódio de compulsão, se esses episódios acontecem várias vezes numa semana, num mês, você não consegue emagrecer, porque você está comendo mais do que deveria. E quando esses episódios vêm, a gente não come alface, a gente come coisa que engorda, né? Não é assim, a gente come coisa que... É porque a gente come numa quantidade que vai te engordar. E aí quando você diminui a ansiedade, deixa eu começar a responder vocês aqui. Quando você diminui a ansiedade, você consegue continuar fazendo o que precisa para alcançar o seu objetivo, você come menos e você tem resultado mais rápido. Claro, até aqui, deixa eu só responder pergunta aqui, que já mandaram um monte de pergunta e eu não consegui parar para responder. Ellen, eu tomo injeção trimestral e acredito que a barriga estufada também é por isso, além da diástase. O hipopressivo também ajuda nesses casos? Sim, Sam. A injeção, pode ser que tenha aí, né, hormônio e tudo mais. Eu não sei qual injeção que você toma, não conheço também, não é da minha linha de estudo essa parte da injeção, tá bom? Mas essa barriga estufada, ela acontece também por causa da diástase e porque a sua musculatura profunda lá do abdômen, ela tá fraca. Quando essa musculatura tá fraca, o que acontece no nosso dia a dia? Você vai comer, você vai beber e vai ter um aumento do estômago e do intestino, né? Vai aumentar um pouquinho de tamanho. Isso vai acontecer várias vezes no dia. O que a sua musculatura deveria fazer se ela estivesse forte, tonificada? Quando esses órgãos aumentassem um pouquinho de volume, a sua parede abdominal ela teria que segurar. Ela não deveria estufar. Mas como essa musculatura está fraca, quando há esse aumento pequeno aí dos seus órgãos, por causa da comida e da bebida, a sua barriga estufa. Então, além da diástase, além desse estufamento, dessa fraqueza da musculatura, a diástase aberta ainda vai aparecer mais ainda, tá? E o hipopressivo, como que ele vai te ajudar nisso? Ele vai tonificar essa musculatura profunda. Tonificou a musculatura profunda. Quando acontecer de você comer alguma coisa, não vai mais estufar essa barriga. Eu era esse tipo de pessoa, principalmente quando eu comia. Tinha que abrir até o botão da calça, o zíper da calça, porque minha barriga estufava. Hoje em dia não mais. Laiane, bom dia. Estou fazendo, mas vejo a barriga grande quando me vejo no espelho, mas nas roupas está folgada. É assim mesmo. Laiane, por isso que eu sempre falo, inclusive lá dentro da plataforma, uma das primeiras aulas é como que você vai tirar foto, como que você vai tirar suas medidas, porque a gente nunca vê, visualizar só de nos ver dia a dia. No dia a dia, a gente não vai ver o resultado. A gente precisa ter alguma coisa para comparar. Você, no caso, está tendo as roupas. Você está comparando pelas roupas, né? Mas é muito importante você tirar foto e medida para você comparar, tá bom? Se você já tá vendo que as roupas estão folgadas, é que tá dando resultado. Bom dia. Ó, então é isso. O hipopressivo, ele é só sugar a barriga? Não. O hipopressivo vai resolver todos os seus problemas de barriga? Também não. Você precisa
de um protocolo, sim, de hipopressivo, mas você também precisa, se você tem a diástase, de um protocolo de ativação da sua musculatura. Além disso, se você tem gordura, você vai precisar de exercícios que queimam gordura. Além dos exercícios que queimam gordura, você vai precisar de uma alimentação inteligente. Cada caso é um caso. Toda mulher tem gordura na barriga? Não! Mas tem mulher, ó, deixa eu mostrar uma foto pra você de uma aluna que eu tenho muito carinho por essa aluna. Eu lembro que quando ela entrou no Mamãe Sereia, ela falou: Ellen, eu preciso que você faça um treino pra mim, porque eu já treino com personal, eu já vou pra nutricionista, eu já tô com meu percentual de gordura baixo, mas eu não consigo perder a barriga e eu acho que é o treino da academia que tá errado. E eu falei pra ela, fulana, eu não vou fazer seu treino. Comigo você vai fazer o tratamento da diástase. Eu não vou interferir no trabalho de outro profissional. A única coisa que eu vou fazer é te passar as orientações de quais exercícios você deve evitar. Então, o seu professor ele vai fazer lá o seu treino. Você vai passar essas orientações aqui, que são os exercícios que você deve evitar até você retornar com a força do seu abdômen, que é o que a gente vai fazer no Mamãe Sereia. E depois você segue com os exercícios. Ela, não, mas eu confio em você, eu quero que você passe, não sei o quê. Falei, então tá bom, então vamos fazer as 12 semanas do protocolo da diástase, e aí depois, se não der resultado, eu monto um treino pra você. Não é que eu não sei montar um treino, é porque eu não vou interferir no trabalho do outro profissional, né? É lógico, interferir assim, eu não vou falar, descredibilizar o trabalho de outro profissional, eu nunca vou fazer isso, nunca. E aí, passei as orientações pra ela. E este aqui foi o resultado de 12 semanas só de protocolo da diástase. Por que eu tô te mostrando isso? Porque este foi um caso que só precisou do protocolo da diástase para resolver essa barriga. Porque ela já fazia atividade física. E aí ela seguiu um cronograma. Agora deixa eu te mostrar um outro caso. Olha aqui. Aqui, ó. Consegue ver? Este caso aqui é de uma aluna que precisou do protocolo da diástase mais emagrecimento. Por mais que ela esteja de roupa aqui, eu tenho até uma que ela tá com biquíni. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó. Por mais que ela esteja, né, não esteja com a mesma roupa, é nítido que a roupa dela, que o corpo dela mudou, perdão, que o corpo dela mudou. Deixa eu mostrar mais um aqui pra você. Aqui, ó, olha só. Essa também é uma aluna que precisou do protocolo da diástase mais um protocolo de emagrecimento. Por que tô te contando isso? Porque não é igual pra todo mundo. A gente precisa saber como que você tá. A gente precisa saber se a sua barriga é só diástase, se também precisa de emagrecimento, né? Se também tem gordura nessa barriga. Qual é a sua diástase? Para a partir daí você seguir um cronograma específico para você. Olha esse resultado, gente. Olha esse resultado, que incrível, que maravilhoso. Qual mulher não gostaria de ter um resultado desse? Fala pra mim, não tem. Agora, se você faz os exercícios errados, se você acha que esse aqui conseguiu esse resultado só com o hipopressivo, não. Mas o hipopressivo auxiliou nesse resultado. Não adianta eu chegar aqui e falar pra você, você vai fazer só isso. Você precisa saber como que você tá, como que tá a sua barriga, qual que é o seu caso para você seguir o que vai resolver para você. Renata mandou aqui, ó, Ellen, eu acredito que sempre tive diástase, pois meu quadril é largo, então minha barriga sempre foi muito para frente. E depois da gestação piorou demais, agora estou no hipo todo dia, acredito que melhora. Com certeza vai melhorar. Com certeza vai melhorar.
E aí, Renata, vocês que entraram no Hipo Todo Dia, esse mês, no mês que vem a gente vai começar um desafio para emagrecer o corpo todo. Porque o Hipo Todo Dia só tem hipopressivo lá. Para quem que é o Hipo Todo Dia? Para você que já treina, para você que já fechou a diástase e quer manter o seu resultado. Porque sim, vai precisar fazer, você vai precisar continuar fazendo o hipopressivo, né? Mas aí você vai fazer de um jeito diferente. Existe o hipopressivo para fechar a diástase, um protocolo para fechar a diástase, e existe o hipopressivo para manter o seu resultado ou para você ter resultado que não seja para fechar a diástase. Ah, preciso de emagrecer também. Aí só o hipopressivo não resolve, tá bom? O hipopressivo ele é um aliado. O hipopressivo é indicado somente para quem tem diástase? Não. Eu falo muito do hipopressivo para diástase, lembrando que para fechar a diástase não é só hipopressivo, tá? É o hipopressivo mais a ativação profunda que a gente precisa fazer dentro de um protocolo. Mas o hipopressivo, mesmo que você não tenha diástase, Pan, se você tem dor nas costas, o hipopressivo vai resolver. Postura, o hipopressivo vai alinhar a sua postura. Quem tem escape de xixi, se você tem barriga estufada, você quer afinar a cintura, você tem um monte de problema que o hipopressivo resolve, que não é de quem tem diástase. Eu tenho um monte de aluno, inclusive, que não tem diástase. Vem pro Hipo Todo Dia e consegue resolver também um monte de problema, tá? Mais uma dúvida, tenho intestino preso e às vezes passo até uma semana sem fazer necessidade. Quando faço hipopressivo, começo a ir todo dia, assim mesmo. Eu ia falar isso agora do intestino. É assim mesmo. O hipopressivo, ele auxilia, ele ajuda no funcionamento do intestino. E o que é maravilhoso, né? Imagina você ficar uma semana, eu vou até printar esse seu comentário aqui. Imagina você ficar uma semana sem ir ao banheiro e aí você começar a fazer todo dia. O intestino ele precisa funcionar. Com o intestino funcionando, além de você resolver a sua barriga, né, diminuir a sua barriga, porque muitas vezes também essa barriga ela tá bem estufada porque o intestino não funciona. Você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais leve, né? Então é assim mesmo. Por isso que a gente tem que, inclusive o nome do programa, eu tenho os dois programas, né? Tem o Hipo Todo Dia, que é para se fazer todo dia, é hipopressivo, ele deve se fazer todo dia. E tem o Mamãe Sereia, que é para fechar a diástase. Então, se você tem diástase, você vai para o Mamãe Sereia. Se você não tem diástase e quer ter os benefícios, já fechou a diástase, você vai para o Hipo Todo Dia. Porque eu fiz uma abdominoplastia e correção da diástase há 2 anos. Show! No começo da cirurgia, minha barriga chapou. Mas agora, depois de 2 anos, minha barriga está inchada novamente. Eu acho que você não pegou o começo da live, Pam, mas eu vou te falar o que eu falei lá no começo da live. Por que que isso acontece? Porque quando você fecha com a cirurgia, você costura a musculatura superficial, né? Você faz ali a união dos retos abdominais que estavam separados, mas os retos abdominais eles se separam porque a musculatura profunda tá fraca, tá sem tônus. E é por isso que acontece esse estufamento. Como tá tudo costurado ali, tudo fechado, a diástase ela tá fechada. Mas a musculatura profunda tá fraca, ela vai empurrar a parede abdominal para frente do mesmo jeito, tá? Eu até falei que uma seguidora mandou que ela fez cirurgia também, acho que há 3 meses, e ela estava super arrependida porque a barriga dela não ficou do jeito que ela queria. Muitas vezes, não é porque a cirurgia deu errado. O papel da cirurgia foi esse. A cirurgia fechou a diástase, puxou a pele, né? Tirou a flacidez de pele. Mas a gente precisa tratar, a gente precisa ir lá na raiz do problema. Como você já tem a abdominoplastia, Pam, entrando com o hipopressivo na sua rotina, você vai ver, ó, essa barriga retraindo igual mágica. Vai ser incrível o seu resultado. Deixa eu ver, eu tenho uma aluna que aconteceu isso. Só que no caso dela, Pam,
ela fez a plástica, ela fez a abdominoplastia, e aí a cirurgia dela abriu de novo, porque pode acontecer, né? Como ela fez, ela não sabia que tinha que fazer exercício, a cirurgia dela abriu de novo, e nisso que abriu, saiu uma hérnia. A hérnia umbilical dela saiu de novo. Ela foi pra médica, a sorte dela foi que a médica dela me conhecia, e aí ela falou, olha, faz lá com a Ellen, ai, preciso, não sei onde tá, faz lá com a Ellen o protocolo do exercício dela, e aí vamos tentar fazer com que essa hérnia retraia sem precisar refazer de cirurgia. É uma médica, aqui ó, essa aqui, é uma médica que eu tenho muito carinho por ela, muito consciente, né? E esse resultado aqui, se eu não me engano, eu não sei se são 15 dias ou 30 dias, tá? Esse resultado aqui. E é uma aluna que tem abdominoplastia, essa aluna que eu tô falando. Ela fez abdominoplastia, depois de um tempo, não lembro se foi 1, 2 anos, depois de um tempo a cirurgia dela abriu, a hérnia dela saiu e a gente conseguiu esse resultado só com o hipopressivo, tá bom? As posições variam conforme o que pretende. Também tem isso, Kátia, as posturas, elas vão variando. Lembra que eu falei no começo da aula, que no começo da live, né, a professora fala tanto de aula. Lembra que eu falei no começo da live que pra gente reabilitar uma diástase, a gente precisa alinhar a postura, fortalecer e tonificar a musculatura, fortalecer assoalho pélvico, a gente precisa devolver tensão de linha alba, então a gente precisa de um conjunto de coisas. E tem as melhores posturas para fazer isso e principalmente para devolver a tensão da linha alba, né? Então, as posturas assimétricas em que a gente tem, por exemplo, braço para um lado e um braço para um lado, um braço para o outro, uma perna para um lado, uma perna para o outro. As posturas cruzadas, elas vão trabalhando a linha alba melhor. Então, tem sim as melhores posturas para fechar a diástase, tá? Por isso que o Mamãe Sereia, ele é um protocolo específico para diástase, porque ali tem a reunião das melhores posturas para fechar a diástase. A Pan, que acabou de colocar a dúvida aqui, que ela fez a abdominoplastia e fechou a diástase e a barriga dela continua estufada, ela é um caso de que não precisa do Mamãe Sereia, porque a diástase dela já está fechada. Para ela, o hipo todo dia é o suficiente. Tanto é que esse resultado aqui foi só com o hipopressivo, tá? Por quê? Porque não vai precisar fazer todo este trabalho de devolver tensão de linha alba e tudo mais. E aí o hipopressivo vai se encarregar, o hipo todo dia, ele vai se encarregar também de alinhar a postura, de tonificar a musculatura, mas num protocolo diferente, tá? E como a gente consegue descobrir se a cirurgia abriu? Tem como fazer o autoexame da diástase? Tem, Pan, tem sim. Você vai fazer o autoteste da diástase do mesmo jeito, tá bom? Ou você faz o autoteste, ou você faz um ultrassom de parede abdominal para descobrir se a sua cirurgia abriu. Mas eu particularmente não acredito que a sua cirurgia tenha aberto, não. Eu acredito que seja a sua musculatura que esteja fraca mesmo, tá? Sua musculatura profunda que esteja fraca. E aí a gente tonifica essa musculatura com o hipo todo dia. Tá certo? Independente se abriu ou não, você vai ter benefício de fazer a prática dessa técnica. Porque independente, por exemplo, esse caso é um caso de uma aluna que abriu e teve hérnia. Ela conseguiu tanto fechar quanto retrair essa hérnia. Então, se não abriu, melhor ainda, né? Ellen, tem uma diástase de 5 centímetros e uma hérnia umbilical. No seu caso, Lu, Mamãe Sereia, tá? Diástase de 5 centímetros, Mamãe Sereia. Nem vem pro hipo todo dia. Por isso que é importante vocês saberem qual que é o caso de vocês, né? Então, a Pan, hipo todo dia, porque já fechou a diástase.
A Lu tem uma diástase de 5 centímetros e hérnia umbilical, mamãe sereia. Certo? Alguma dúvida a mais que vocês tenham que eu possa ajudar? Deixa eu pegar as dúvidas dos stories, olha que legal. Vou fazer cirurgia bariátrica. Liberaram exercícios físicos após 60 dias. Posso fazer hipopressivo? Só depois dessa liberação médica, né? De 60 dias. Ellen, muito obrigada pelos... Deixa eu só fechar essa pergunta aqui pra eu conseguir ler. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Perfeitos. Eu vou entrar no grupo de hipo todo dia, que acredito que vai resolver, porque eu já treino todos os dias. Ah, então, perfeito. Se você já treina, aí é hipo todo dia mesmo. Porque o Mamãe Sereia, ele foi pensado para mães. Tanto é que o nome é Mamãe Sereia, mas foi pensado para mães que não têm tempo. Eu tenho como objetivo que todas as mulheres treinem. Independente se é academia, se é crossfit, se é boxe, se é pilates, se é em casa. E o Mamãe Sereia, ele foi feito para quem não tem tempo de ir para academia. Para quem precisa também emagrecer, além de tratar a diástase. Agora já treina, já tem cirurgia e só precisa resolver a barriga e ir todo dia. Tá bom? E tanto um quanto o outro tem grupo de alunas, tem grupo de suporte, tem grupo de tirar dúvidas. Tô lá para ajudar vocês. Faço funcional. Tem exercícios que devem ser evitados? Depende, Renata, do resultado do seu teste funcional da diástase, tá? Deixa eu tirar essa foto aqui. Você vai fazer um teste para saber se você tem diástase, qual tipo que é essa diástase, ou seja, se é uma diástase que faz o cone ou não. E aí, de acordo com esse teste, você vai ter a orientação de quais exercícios evitar. Por quê? Porque tem mulher que tem diástase e essa diástase ela não atrapalha nos exercícios. E aí ela até pode fazer tudo. Não é receita de bolo. Às vezes você não tem diástase, mas você tem um escape de xixi, que é uma disfunção do assoalho pélvico. Mesmo que você não tenha diástase, não é interessante você fazer exercício com impacto, porque esse escape vai piorar, tá bom? Então é só você fazer o teste. Esse teste eu tenho gratuito aqui no meu perfil, tá? Não precisa entrar no curso para fazer esse teste, não. Faz o teste, veja qual que é o seu tipo de diástase para você saber qual exercício você deve ou não evitar. Tenho 32 anos e nunca fui mãe, porém sempre tive uma barriga bem elevada. Como posso descobrir se tenho diástase? Fazendo esse mesmo teste, Larice. Eu tenho alunas também que não são mães e tinham diástase. Inclusive eu tenho uma que ela estava bem acima do peso. A diástase dela não foi por gestação, foi porque ela engordou mesmo. E ela conseguiu emagrecer e conseguiu fechar a diástase total. Ai, meu Deus, coloquei errado. Peraí, deixa eu achar aqui de novo. Ó, vamos ver. Mesmo que você não tenha diástase ou não tenha sido mãe, tem mulher que não é mãe e tem diástase. Ó, essa é uma... Não, ai, gente, perdi. Tem muita foto aqui. Aqui, ó, essa aqui. Ah, não dá pra ver, não vai dar pra ver. Enfim, Ellen, estou gestante pela 3ª vez. Vou fazer cesariana com laqueadura. Quanto tempo após posso começar uma Mamãe Sereia? 40 dias com liberação médica, Tami. 40 dias com liberação médica, tá? Bom dia, Xará. Quanto tempo eu não te via por aqui? Deixa eu parar aqui. Sempre tive esse efeito sanfona, porque emagreço e não perco barriga igualzinho a mim. Eu era isso, e aí me dava nos nervos, me dava um ódio, porque, meu Deus, eu tô fazendo tudo direitinho, eu tô deixando de comer as coisas que eu gosto, eu tô treinando igual uma filha da puta e não consigo ter resultado. Eu era isso. Quando eu entrei com o hipopressivo na minha rotina, aí acabou,
Porque daí o resultado veio muito rápido. Mais uma vez, gente, resultado rápido não é uma semana para outra não, tá? Resultado rápido é assim, em um mês, 2 meses você já consegue ver resultado. Esses dias teve eu tô em várias redes sociais, né? E aí teve uma bonita que mandou assim: ah, eu fiz durante uma semana, não tive resultado e parei. Aí eu ainda respondi assim, falei, mas uma semana você já quer resultado? Ela é. Eu falei, olha, não sei o que tá acontecendo com essa geração que quer resultado assim, ó. Comecei a fazer já uma semana, já quero. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá. O que vocês pensam da vida? Ah, eu vou fazer aqui, se eu não ver... Já vi, se eu não... Vou começar a fazer. Se eu não ver resultado em 15 dias, eu vou parar. Porra! É sério mesmo? Vocês querem ver resultado no tempo de vocês? Vocês acham que é assim? Ah, eu vou começar a trabalhar aqui, se eu não ganhar meu salário em 10 dias, eu vou sair do trabalho. É assim? Gente, não é assim não. Vamos devagarinho, vamos com calma. Vai fazendo o negócio até ver resultado, sabe? Tem um negócio para se seguir. Com certeza você não ganhou essa barriga de um dia pro outro. Com certeza você não dormiu ontem com o peso que você sempre quis e acordou hoje com 40 quilos a mais. Não foi desse jeito. Vai devagarinho. Eu tenho certeza que você não era a Sabrina Sato ontem e hoje acordou com a barriga da blogueira militante da gordura. Não foi assim. Então vamos devagar, vai fazendo o que tem que ser feito que o seu resultado vem. Não é de uma semana para outra não, tá? Meninas, estou indo lá pro grupo de alunas agora, vou responder dúvidas lá das minhas alunas. Quem não sabe se tem diástase pode me mandar um direct, eu tenho aqui no meu perfil o teste gratuito, se você não achar, manda um direct para mim pedindo o teste da diástase que eu te mando o link para você fazer esse teste. Se você já quer entrar no Mamãe Sereia ou no Hipo Todo Dia, o Hipo Todo Dia esse mês de setembro é aniversário de 1 ano do Hipo Todo Dia. Então a gente tá com uma oferta muito boa do Hipo Todo Dia, que você, além de pagar mais barato, o preço dele é R$ 497, entrando até o último dia agora de setembro, você vai pagar R$ 297, você ainda vai ganhar um desafio de 21 dias que vai começar o mês que vem, tá? Ellen, meu caso é diástase, preciso do Mamãe Sereia para fechar minha diástase. A matrícula tá aberta, só entrar no meu perfil, clica aqui na bolinha aqui, ó, na minha foto, vai lá e escolhe pelo Mamãe Sereia, porque é o Mamãe Sereia que vai fechar sua diástase. Não tenho diástase, mas tenho dificuldade de perder a barriga, já treino em academia, já faço isso, já faço aquilo. O que eu faço? Aí você vem pro Hipo Todo Dia. Se você tem dúvida, manda lá no direct pra mim. Os links para entrar estão no meu perfil, você pode entrar agora se você quiser, tá? Ellen, por que tem que fazer uma postura durante uma semana? Porque o nosso corpo precisa de repetição para conseguir dar resultado. Depois que o seu corpo conseguiu se adaptar a esta postura, você precisa mudar o estímulo. Então, por exemplo, dentro do Mamãe Sereia, você faz uma aula uma semana, repete 5 minutos uma semana e na semana seguinte você muda. Dentro do Hipo Todo Dia, você vai fazer aquela sequência de 3 a 7 dias, dependendo da postura, e lá eu explico, lá eu falo, eu te ensino como que você vai saber se você deve fazer 3 ou 7 dias. Dependendo da postura, você vai fazer 3, 4 dias, dependendo da postura, você vai fazer 7 dias. O nosso corpo precisa de repetição para ter resultado. E aí depois que você conseguiu, que o seu corpo conseguiu assimilar aquilo, você precisa de mudança de estímulo. Por isso que não adianta você ficar sempre na mesma postura, porque o seu corpo vai se adaptar com aquilo e vai parar de ver resultado. Por isso que existe um
protocolo a se seguir, por isso que existe uma metodologia a se seguir, tá? Não é porque eu tirei debaixo do sovaco isso daqui e tô falando para vocês. Não, porque tem que ser assim, que tem um monte de estudo que é assim, do mesmo jeito que lá na sua musculação, o seu treino ele é modificado de tempos em tempos, no hipopressivo também tem a metodologia para se seguir, tá bom? Tirei todas as dúvidas, um beijo no coração de vocês, espero você que está entrando agora lá no grupo de alunos, se você ainda tem dúvida, me manda aqui no direct, que tô eu e a Júlia lá para te ajudar a acabar com as suas dúvidas e principalmente a acabar com a sua barriga, né? Já estamos no final de setembro e ainda dá tempo de acabar com a barriga esse ano. Acredite você ou não, ainda dá tempo de acabar com a sua barriga esse ano. Beijo, sereia!